Olá, minhas admiráveis! Tudo bem com vocês? Gente, eu estou muito feliz que nós estamos aqui novamente. Seja muito bem-vinda a esse podcast. Estamos na 6ª temporada. Gente, que maravilha, hein? Estamos na 6ª temporada já. E nessa temporada vai ser maravilhoso porque nós estamos com o tema legado. Nós vamos falar sobre o legado que você quer deixar para as próximas gerações, sobre o legado que nós estamos deixando, o que a gente quer deixar, qual a influência que a gente quer ter, né, nessa geração. Então, fica ligadinho aqui com a gente, já manda esse vídeo aí para suas amigas, seja muito, muito bem-vinda aqui nesse podcast. Gente, para quem ainda não me conhece, que está chegando agora, eu sou Esli Barros. E esse é um momento de muita alegria para mim de estar aqui, porque é um momento em que a gente conversa com pessoas extraordinárias, que têm histórias de vida, que vai trazer algo que vai mudar, que vai acrescentar. Um insight que você pegar nesse podcast hoje já vai mudar a sua vida. Então, fica ligadinha até o final, porque vai ser maravilhoso. Gente, hoje eu estou aqui com uma convidada extraordinária. Muita gente já me falou, gente, convida a Morgana. E eu quero dizer que você é muito bem-vinda aqui, Morgana. A Morgana, gente, ela é cristã, ela é formada em enfermagem e administração de empresas, é teóloga, ela é especialista em etiqueta social e empresarial. Ela é uma idealizadora do programa A Mesa com Morgana. Gente, é muito chique essa mulher. Casada há 37 anos com o Wilson. Ela tem uma filha, Letícia. Seja muito, muito bem-vinda. Obrigada. A honra é minha de estar aqui, viu? Nossa, eu me sinto honrada demais. Fico muito feliz, porque você tem uma história linda, né? Eu falo que foram muitas pessoas falando, olha, leva a Morgana, ela vai ser muito bom. Então, as nossas admiráveis já estavam esperando você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós vamos conversar muito aqui hoje, porque hoje nós vamos falar sobre legado, né? E eu vejo que você tem esse legado aí para deixar, né? Tem uma história linda para compartilhar. E nós vamos levar isso para as nossas seguidoras hoje. Gente, mas antes da gente conversar com a Morgana, com tudo, eu já quero deixar meus avisos. Eu quero dizer que esse programa é patrocinado pela Carmen Steffens do Aldeia Mall. E agora, no mês de novembro, nós estamos fazendo 1 ano de loja. Então, meu Deus, nós estamos celebrando muito, estamos muito felizes. E eu quero te convidar para ir lá, tomar um café comigo, conhecer a nova coleção, conhecer a coleção de Natal que tá linda e tomar um café comigo. Combinado, gente? Eu já espero você lá na Carmen Steffens do Aldeia Mall. Gente, e nós vamos falar essa temporada sobre legado. Esse tema foi um tema que nos despertou lá no nosso evento no Admiráveis. E eu falei assim, gente, tudo que a gente precisa agora entender, né? Estamos finalizando o ano, no final do ano, é hora da gente fazer projeto, é hora da gente pensar e refletir sobre o nosso ano e como vai ser o próximo, né? Então, é um momento certo para a gente falar sobre isso. O que eu quero deixar para as próximas gerações? Com certeza. Como eu quero influenciar? Qual é o legado que eu quero deixar, né? Porque legado é isso, é o que nós podemos deixar para as futuras gerações. Tem uma frase da Ana Paula Valadão que eu gosto muito, Morgana, ela fala assim que o teto da nossa construção é o piso da próxima geração. Então, o piso para os nossos filhos, para as próximas gerações, é o que a gente está construindo hoje, né? E aí eu trago essa reflexão, o que nós estamos construindo? Né? E eu quero que você traz essa história sua maravilhosa para nós. Eu quero que você conta tudo para nós aqui hoje da sua vida. Como que foi? Há quanto tempo você já está trabalhando com mulheres? Que faz esse trabalho de etiqueta, de ensinar, né, as mulheres a mesa, a importância da mesa, né? Quanto tempo você tá nesse trabalho?
Então, eu sou catarinense, né? Sou Morgana Martins, nasci em Santa Catarina, numa cidade chamada Uruçanga, que é irmã gêmea de uma cidade na Itália chamada Longarone. E essa minha criação foi muito familiar, né? Porque como italiano, o melhor cômodo da casa é a cozinha, É a mesa, verdade. né? E aí eu me casei, né, aos 21 anos, fui para Brasília, meu esposo fez residência lá em Brasília, e nós recebemos um convite para vir a Gurupi, ser sócio de uma clínica de radiologia em Gurupi. E nessa clínica é de uma prima dele, né? Então, sair do centro grande e ir para uma cidade pequena é um desafio, né? É Mas, verdade. como jovens, né? Todo jovem é desafiador, né? Quer construir alguma coisa. Nós aceitamos o convite e viemos. Foi muito difícil, né? Porque naquela época, nós viemos em 89, era uma cidade que deixava muito a desejar, não Cidade tinha pequena, não muita tinha nada coisa para para fazer. ofertar, né? E eu sempre gostei de estudar, eu sempre pensei, eu vim como enfermeira, né? Sempre sonhei em crescer profissionalmente, como quase todo mundo quer, né? É verdade. E aí não tinha muita opção, então eu fiz uma segunda faculdade lá. E nesse tempo, eu esqueci um pouco, eu acho que, não vou dizer que eu esqueci, né? Eu acho que nesse momento, né, que eu estava vivendo, e como muitas mulheres também vivem assim, as atividades de casa, elas não são tão importantes, né, do que o seu crescimento. Até porque Deus deu dons e talentos iguais a homens e mulheres, né? Mas o nosso coração é formado no nosso lar. A nossa inteligência, ela é formada, a nossa mente é formada na faculdade. Mas todo mundo, por mais intelectual que seja, ele precisa retornar para um lar. E os nossos verdade. sentimentos são formados lá, né? E eu segui o ritmo de crescer profissionalmente, né? Aí nós tivemos uma filha com 1 ano e 8 meses. O meu esposo pediu a separação. Nossa, Porque 1 ano e 8 meses. ela tinha 1 ano e 8 meses. Meu Nós Deus tínhamos do 10 céu. anos de casados. 10 anos de casado já. Já. E aí, quando ela nasceu, Praticamente. ele sentiu, ele- assim, em segundo plano, às vezes, porque a Isso. maioria das vezes é isso, né? E foi um cansaço, né? Vamos dizer assim, do casamento. E nesse período, foi o período que Deus me resgatou. Eu era católica, praticante, né? E o primeiro conselheiro que nós fomos buscar foi o padre, né? E aí o conselho, né, o aconselhamento dado no momento foi que eu deveria aceitar a situação, né? E o meu questionamento foi: mas se Deus uniu e a Bíblia diz que o que Ele uniu não é para separar, então não tem muito sentido. Ele disse: pois é, a Bíblia diz isso, mas nem sempre as pessoas vivem isso. Então tem uma incoerência ali, né? E aí eu comecei a me questionar, né? Então por que a Bíblia é a palavra de Deus? E por que a Bíblia é a verdade, se não se vive a verdade, né? E aí a palavra diz que a gente conhece o amor de Deus nas profundidades, né? E foi nessa profundidade de dor, de sofrimento, de deserto, que eu pude conhecer o Senhor, né? Uau. E aí eu entendi que o centro da minha vida não era Ele. O centro da minha vida era o meu esposo, era a minha filha, era o meu trabalho, o meu crescimento intelectual, né? E quando eu passei a entender isso, e aí eu tive, claro, quando a gente fala de mulheres admiráveis, né? Se eu for citar algumas mulheres admiráveis que foram bênção na minha vida, assim, eu não teria como enumerar, né? Mas nesse momento, a irmã Rita foi uma pessoa assim fantástica na minha vida, que me ensinou e me discipulou, né? Que legal, a entender gente. o que é você viver a integridade do amor de Deus, né? Você entender que o que Deus quer de você é o melhor,
né? O que ele tem planejado, sonhado para você é muito melhor do que você possa estar sonhando, né? Possa estar pensando em conquistar. Que lindo. E nesse período, o Senhor restaurou meu casamento, né? Eu costumo dizer que eu sou a mulher mais feliz, casada 2 vezes com o mesmo marido. Que maravilha! E aí, o que a mesa e o que a mulher tem a ver com isso, né? Quando eu vivi o meu deserto, eu entendi, em 2014, eu fui para um congresso de mulheres diante do trono e conheci a Dev Tyrus, né? Ela foi uma das preletoras, né? Que ela é uma mulher notável, né? Uma mulher que influencia mulheres a resgatar esses princípios e valores, né? Que são ditados pelo Senhor e que muitas vezes a gente não pratica, né? Ou por não conhecer, por desconhecimento, porque a palavra diz que a gente sofre por falta de conhecimento, né? Ou por não conhecê-los mesmo, né? Por precisar serem apresentados. E aí eu soube da mentoria, né? E eu disse, como eu queria fazer uma mentoria com essa mulher, né? E aí, quando eu voltei para casa, eu comentei com meu filho, com a minha filha e com o meu marido, né? E aí a minha filha disse assim, pai, ela nunca vai conseguir ir para a mentoria, porque a Dev, ela lida com outras igrejas que não tem nada a ver com a nossa. Eu sou da Cibaba, de uma convenção batista, né? E ela é de outra convenção. E ela nunca vai conhecer. E ela convida mulheres para ir para a casa dela, né? Que são 8 mulheres que ela convidava para fazerem a mentoria, né? E aí eu disse assim, olha, eu creio num Deus do impossível. E esse é o sonho que o Senhor vai me dar, né? Uau. E 3 anos depois, eu recebi o convite para ir na casa dela, né? Viver a mentoria junto com ela, né? E isso foi, assim, um resgate na minha vida, né? Um resgate de entender como é possível, mesmo nos tempos modernos de hoje, as mulheres viverem os princípios cristãos, viverem os princípios bíblicos que o Senhor planejou para nós. Quando foi que você foi lá na Dev? 2017. 2017, que lindo, gente. Então, 2017 você fez essa mentoria lá com ela, que é a experiência da mesa, né? Que tem até o livro, tudo. Isso. E aí a parte... Mas isso... Não, eu trabalhava com mulheres antes disso. Né? Tá. Essa mentoria me despertou para... E exatamente no que hoje eu trabalho, né? No que hoje eu desperto as mulheres, a experiência da mesa, a experiência do lar, né? Eu fiz uma mentoria também na minha casa com 4 mulheres, né? Semelhante ao que a Dev faz, só que um tempo mais reduzido. Nós passamos 4 dias na casa dela, né? Sendo mimada por ela, ela fazendo todas as refeições, acordando a gente na cama, né? Durante 4 dias, e é assim fantástico, é uma experiência assim maravilhosa que o Senhor proporcionou a mim e às outras 7 mulheres que estavam lá naquele período, né? Morgana, você contou muita coisa, eu já quero pegar assim, uns pedaços aí. Você contou que quando houve a separação, aí você se descobriu, né? Começou a olhar para você, né? E aí entender quem você era, para depois, né? Entender que você entende que foi a partir desse momento que você entendeu que você era importante, né? Quem você era, que o seu casamento você foi buscar também a restauração do seu casamento? Foi mais ou menos isso? Para a gente somente entender, para nossos admiráveis entender, porque às vezes tem alguém passando também por um momento de dificuldades e ela quer entender esse processo, né? Como que foi? Foi exatamente dessa forma, né? Porque quando o Wilson propôs a separação, o meu chão se abriu, né? Porque eu acho que qualquer mulher, quando o marido coloca essa hipótese, né, de romper o relacionamento, a gente sempre pensa que existe uma segunda pessoa, né? Não existia, ele nunca me traiu, né? Existia uma dificuldade no nosso relacionamento.
E aí a minha tendência no começo foi achar que o problema era ele. Era ele. Né? Porque isso a tem gente sempre acha, né? É. E na verdade não é. Na verdade, qualquer relacionamento, a responsabilidade é 50% de cada um. É verdade. Então, os meus 50% eu não estava vendo, né? E quando eu comecei a ver a minha dificuldade, que eu precisava mudar, né? Que tinham ainda muitas coisas em mim, apesar de eu ter declarado que Jesus era meu Senhor, eu buscar o Senhor em todos os momentos, eu entender que a minha vida sem Cristo não vale nada, eu não consigo nada, né? Eu ainda tinha dificuldades, né? Eu ainda tinha desejos próprios, eu ainda tinha idolatrias que eu praticava que me impediam de contemplar a grandeza do Senhor na minha vida, né? Então não adianta a gente pedir uma restauração de um relacionamento se a gente ainda está doente. É verdade. Né? Então esse processo foi exatamente isso. Você, né? O Senhor me tratou. Transformar primeiro. Exatamente. O Senhor me tratou para depois, através do que o Senhor fez na minha vida, o Wilson poder ver, né? Uau. E o Wilson poder entender a necessidade, né? E o amor voltar, né? Porque quando a gente rompe um relacionamento, a gente sempre busca as coisas mais difíceis que tiveram no relacionamento. Jesus nunca disse que a gente iria casar e viver felizes para sempre. Isso é só no conto de fadas. Só no conto de fadas. Só Cinderela que tem isso. Nós não temos. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que nós venceríamos todas elas com Ele. Uau, né? é isso. Então, não existe aquele casamento perfeito. Às vezes a gente olha para a grama do vizinho e acha que ela é mais verde do que a nossa. Não existe isso. Todo mundo tem dificuldade, né? Meus pais tiveram dificuldade. Acredito que você tem lutas, mas a gente vence essas lutas, né? E quando a gente permite que o Senhor age nas nossas vidas, as dificuldades se tornam possibilidades na nossa vida. É verdade. Né? Elas não são problemas. Né? Elas são possibilidades, elas fortalecem a nossa fé, né? Porque aí você vê de forma diferente, né? Então, o transformar no meu relacionamento, né? na reconstrução do meu casamento, foi exatamente eu me transformar primeiro. Eu pedi que o Senhor me transformasse, eu permiti que o Senhor me transformasse, né? E aí as coisas acontecem como o Senhor quer, né? Uau. Da forma que o Senhor planejou, né? Então, eu costumo dizer assim, todas as mulheres que eu aconselho, que passam por dificuldade, eu ministro Mulher Única também, que é um curso da Universidade da Família, que trata da mulher, né? A singularidade dela, a submissão, a crise da fusão, porque nós temos crises, né? Nós somos filhos da mesma mãe, entre irmãos. A gente já é diferente, imagine entre culturas diferentes. Entre ensinos, educações diferentes, né? Certeza. Então, nós temos uma crise nessa fusão mesmo, né? Mas a gente aprende, através da palavra, como vencer isso, né? Como superar isso, como alcançar o melhor disso, né? E viver o melhor do casamento. Porque no casamento, quando você decide casar, você decide fazer o outro feliz. Não é ser feliz. Quando você faz o outro feliz, automaticamente você se torna feliz. É verdade. Morgana, e nesse momento aqui, você falou que estava preocupada mais com a sua vida, com a sua profissão, no seu crescimento, né, profissional. Como foi esse retorno para o lar? Teve esse retorno de você voltar para o lar, olhar para a sua casa, com esse olhar de querer cuidar, Como que foi isso? A Deve. A Deve. Quando eu fiz a mentoria, a Deve tinha 74 anos. Nossa, uau! E quando nós fomos lá, a Deve cuidava de tudo sozinha, da sua casa, das refeições, tudo ela cuidava, né?
E quando eu voltei, eu sempre tive secretária, né? Não que eu seja contra, muito pelo contrário. Hoje eu tenho uma ajudadora que vai uma vez na semana, organiza a casa para mim, né? Mas eu delegava tudo a ela, né? A moça que trabalhava comigo todos os dias, né? E quando eu voltei de lá, aquilo me incomodou muito. O Espírito Santo me incomodou demais, né? Porque assim, eu era muito mais jovem do que ela, né? Ela tinha 74 anos e ela tinha prazer em fazer, né? Porque Deus diz que nós temos que realizar tudo com excelência, né? E o cuidar da nossa casa é o nosso primeiro ministério. A nossa família é o primeiro ministério que o Senhor nos deu. Então, não adianta eu querer cuidar bem Eu fui coordenadora da oncologia durante 11 anos no Estado. Eu iniciei o serviço de oncologia no Estado, né? E eu me dedicava muito. Eu prejudiquei muito a minha filha em datas de aniversário que eu não pude estar, em apresentações na escola que eu não pude estar, em virtude do trabalho. Né? Então, assim, eu perdi muitas fases dela que eram importantes, né? E que eu buscava outras coisas. E quando eu voltei de Dallas, eu fiquei muito incomodada comigo, muito incomodada com a forma que eu estava conduzindo a minha vida, né? E aí o Senhor começou a conduzir de forma diferente. Aí eu comecei a trabalhar com mulheres, né? O primeiro chá que eu fiz para mulheres, né? Ele não era a mesa com Morgana, ele era a arte de receber, né? Então eu fiz um chá com 30 mulheres, foi meu primeiro desafio, assim, né? E quando eu voltei, eu falei para o meu pastor, o meu chamado é com mulheres. Né? Antes eu já trabalhava, eu já dava aula, né, no curso de Mulher Única, eu já trabalhava com aconselhamento, né? Eu já dirigia o grupo de mulheres da igreja, mas eu não tinha esse fervor no coração, essa coisa que queimava mesmo, né? Por quê? Porque eu acredito na família e eu acredito que é o principal projeto do Senhor. E quando a maior ação do inimigo é separar essa estrutura, né? E não é separar por coisas ruins. Eu não estava fazendo atividades ruins, eu estava fazendo até atividades boas, né? Porque eu trazia recurso financeiro para casa, eu trazia conhecimento, né? Mas não eram as coisas essenciais que o Senhor quer, né? Então, quando o Senhor tocou na minha vida, né? Eu pude perceber que o caminho não era esse, né? Não que hoje eu também não trabalhe. Hoje eu faço a parte administrativa da clínica do meu esposo. Eu tô lá há muito tempo com ele, né? Não é que eu não tenha atividade. E como você conseguiu conciliar isso, então? Conta para nós. Como conseguir conciliar o trabalho de casa, o trabalho fora, né? O trabalho na igreja, todas essas, o trabalho com mulheres, todas essas atividades, né? E o trabalho de casa, né? E cuidar da casa, e cuidar do seu lar. Como que é para, assim, na prática? Na prática. Na prática, eu tenho um ritmo de vida. Mas, por exemplo, tem gente que gosta da noite, né? Eu já gosto do dia. Então, assim, eu acordo bem cedo, eu acordo 5 horas da manhã, eu faço o meu devocional, eu deixo as minhas coisas organizadas. Eu tenho muita facilidade em casa também. Máquina de lavar, robô que aspira e passa pano, né? Essas coisas que facilitam a sua vida. Máquina de lavar roupa, né? Que isso assim, um ganho na nossa vida, né? E aí eu deixo as coisas organizadas. Existe uma coisa que eu sempre fiz, foi cuidar das nossas roupas de casa. Então, eu sempre cuido, eu não deixo para minha secretária cuidar, em nenhuma fase, mesmo quando eu trabalhava fora e cuidava mais das coisas de fora do que das coisas de dentro de casa. E isso
me dava prazer, né? O que que eu faço? Cansa? Cansa, às vezes cansa. cansativo. A rotina é uma rotina, né? Às vezes a gente pensa assim, rotina é uma coisa ruim. Não, rotina não é uma coisa ruim. Rotina é uma coisa boa na nossa vida. Com certeza. Porque ela nos organiza em todas as coisas, né? E nos torna mais produtivas quando a gente faz rotina. E quando a gente especifica isso, quando a gente escreve, porque a nossa mente também é falha. Né? Então, você usa uma agenda. Organizada, né? Isso, você usa uma agenda e descreve. Então, essa organização te ajuda, né, a você fazer um ritmo funcional. Existe uma atividade de casa que eu não gosto muito. Eu falo isso muito para as mulheres, principalmente para as mulheres únicas que têm grupos casadas, solteiras, né? Passar roupa. Passar roupa é um desafio, né? Exatamente. Mas aí eu aprendi que eu posso orar, abençoar a roupa que eu estou passando. Meu marido é médico, meu marido é radiologista e nós temos uma clínica de ultrassom. Então, 80% do público que ele atende é mulher. Né? E dessas mulheres, mais da metade fazem ultrassom endovaginal e de mama. Então, eu oro, protegendo ele de toda e qualquer cilada do inimigo. E isso me traz prazer em passar roupa. Né? Então, você tem que criar algumas estratégias que o Senhor te dá. Né? O Senhor te dá um monte. Ouvir louvor, né? Te dá muita disposição para fazer as suas atividades. É verdade. Eu estou sem secretária e é um desafio muito grande para mim. E eu faço isso desse jeito, né? Eu faço tudo que eu vou fazer, eu faço cantando, assistindo uma mensagem, uma pregação, assistindo, né, algo que está me edificando, que me edifica. E aí a gente faz aquilo com tanta alegria, passa tão rápido, né? E aí pronto. E te dá prazer. Te dá prazer. E ainda toda sexta-feira eu tenho café da manhã com a minha equipe. Estou à mesa com Morgana Martins, né? E é muito prazeroso. Mesmo em meio à atividade. Eu estava com uma reforma lá, eu moro em apartamento, estava com uma reforma numa área de lazer, num outlive, né? Com tudo bagunçado, mas a mesa estava sexta-feira arrumada. Que legal, gente. Meu Deus, nós temos que aprender muito. Nós temos que aprender muito com essa mulher. Me conta, você sempre gostou de etiqueta. Você falou para mim que desde criança, assim, você foi ensinada, né? Sobre etiqueta. E me conta mais sobre isso, assim. Por que você hoje gosta de ensinar isso, né? O que te despertou também para isso? Que hoje você é especialista, né, em etiqueta, tanto social como empresarial. Isso. Eu capacito secretárias, né, médicas. Meu foco mais é em secretárias médicas, por quê? Porque eu percebi um nicho bastante deficitário, né, no atendimento. E a secretária, ela é o cartão de visita do médico. É verdade. Né? O médico pode ser excelente, mas se a secretária não for uma pessoa educada, uma pessoa cativante, né? Uma pessoa ética, ele perde os pacientes, né? E aí eu senti essa necessidade de ofertar isso, né? E de melhorar o atendimento mesmo, né? E hoje a gente sabe que o código de etiqueta é a gentileza, né? E o nosso maior mestre de etiqueta é o próprio Jesus, né? Ele começa a não invadir a casa de ninguém, né? Ou seja, eu não devo chegar na casa de ninguém sem avisar, né? Eu preciso avisar, ver se a pessoa está esperando, né? Jesus faz isso, ele bate a porta e ele só entra se ele é convidado. Uau, né? É verdade. E a gente precisa ter esse código na nossa vida, né? Para quê? Para que a gente consiga percorrer todo e qualquer ambiente com classe, né? Eu posso ser convidada para ir para um jantar lá no Palácio Araguaia com o governador, como eu posso ser convidada para ir lá na Capadócia comemorar o Dia das Crianças, né? E eu tenho que saber adequar o meu comportamento em todos os ambientes. Desse ambiente, né? E isso é importante para qualquer pessoa, né? É verdade. E o que eu
vejo mais. Por exemplo, eu trabalho à mesa com Morgana, né? O meu projeto A Mesa com Morgana Martins, ele também fala sobre etiqueta para crianças, a partir de 7 anos, né? Que legal. Porque o comportamento hoje, ele reflete muito o seu caráter, né? Uau. E a gente precisa ensinar as crianças desde pequeno, né? A própria palavra diz, você ensina o caminho que eles devem andar, né? Para que quando eles chegarem na fase adulta, madura, eles não se desviem dele, né? Então, assim, não adianta você querer ensinar a lidar com garfo e faca quando já for adulto, né? Ele ficar com colher a vida inteira, né? Ele precisa saber manusear, ele precisa saber se comportar, ele precisa saber conversar, né? Então, isso para mim é fundamental, né? E hoje a gente vê uma sociedade bastante difícil, né? Eu ia te perguntar isso. Qual é o impacto que a etiqueta, né? De você saber se portar em cada lugar, saber se portar nos ambientes que você frequenta. Qual é esse impacto na sociedade? Nossa, é transformador. Né? Eu creio. Porque hoje a gente sabe que a maior dificuldade nos relacionamentos são respeito. Né? É verdade. Hoje existe assim uma carência muito grande de você fortalecer os relacionamentos por falta de respeito, né? E fidelidade. E isso são princípios que o Senhor traz para a gente também, né? Que você precisa fazer, que você precisa desenvolver. Né? Quando você... O efeito da mesa dentro da família, ele traz o quê? Ele traz conexão. Né? Existem estudos que comprovam que nós fazemos 21 refeições por semana, né? E estudos comprovam que se 5 dessas refeições forem feitas à mesa, em família, você consegue significativamente afastar os filhos das drogas, do álcool, da sexualidade, né? Gente, olha que forte isso. São 5 só. Então, não é difícil você reunir. E quando isso não acontece, você distancia a família. Você tem filhos que não conversam com o pai, você não consegue conversar as conquistas, as dificuldades que você teve naquele dia, né? Você não consegue olhar olho no olho, né? Porque a nossa comunicação tem que ser assim, né? E hoje, falando sobre o impacto da etiqueta, nós temos etiqueta na comunicação também, né? E hoje a gente tem uma comunicação boa, mas ao mesmo tempo preocupante, que é o celular, né? Então as crianças hoje elas não brincam, elas se conectam no celular, né? Verdade. E aí elas se distanciam dos que estão próximos e se aproximam dos que estão distantes. E, às vezes, os que estão distantes, as influências não são boas, né? Porque quando você convive com pessoas que têm influências contrárias a princípios, né, que você acredita que são princípios cristãos, você acaba, sem perceber, praticando as mesmas coisas. Né? Fazendo as mesmas coisas que são contrárias a princípios. Nós somos produtos do meio, né? Exatamente. Nós somos produto do meio. Gente, que forte. Morgana, o seu programa, A Mesa com Morgana Martins, é um encontro de mulheres, né? E como que tem sido esse programa? Tem atingido as mulheres mais jovens? Ou quem são, assim, o público-alvo que tem participado? Conta para nós. Você falou que tem até criança. E participa criança? Participa, mas são separados. Separados. Né? Eu tenho uma mesa com as crianças e tenho uma mesa com adultos. Com adultos. Né? Cada encontro são grupos bem diferentes um do outro. Né? Mas, assim, eu tenho hoje tido muita procura por adolescentes querendo fazer, que eu nunca fiz com adolescentes ainda, né? Mas o que mais impacta o público que vai são mulheres que se despertam para a mesa, mulheres que não praticam a mesa posta em casa,
né? Não agregam a família. Eles almoçam todos em casa, mas cada um num lugar, né? Um na frente do computador fazendo atividade de escola, o outro na cozinha. Nossa, lá em né? casa não tem isso. Todas as nossas refeições são à mesa, todas. E Porque é muito isso é o importante, ideal, meu Deus né? do céu. Exatamente. E você percebe que hoje as pessoas não parece que não estão mais preocupadas tanto com a etiqueta, né? Com esse comportamento, parece que isso ficou um pouco de lado. Você acha que realmente acontece isso? Acho. E eu vejo isso na prática também. Porque você mesmo contou que quando você era adolescente ali, né? Naquela época, os pais faziam um evento para apresentar a filha à sociedade, né? Isso quase acabou, não existe mais isso muito, né? Só na Europa, né? Então, gente, como que a gente faz para resgatar isso? Isso eu atribuo assim. O que é princípio e o que é conhecimento, né? Porque assim, hoje a gente busca muito conhecimento, mas a gente se esquece dos princípios, né? Princípio é uma verdade praticada em razão. Quando pela razão, a gente aplica essa verdade, né? Então, assim, um exemplo de diferença entre princípio e conhecimento, né? Plantar rosas. Então, o que é o conhecimento do plantio, né? Eu tenho um conhecimento que me dá passo a passo do que eu vou fazer para plantar uma tulipa, para plantar uma flor do deserto, né? Mas eu não questiono aquilo, eu vou fazer aquilo porque aquilo vai dar certo. Princípio, não. Como se fosse uma receita, né, ali. O princípio é a mesma lógica, né? Tudo que eu vou plantar, eu vou colher. Só que eu aplico essa razão em várias outras áreas da minha vida. Porque se eu plantar educação para outra pessoa, eu vou receber educação. Se eu plantar intrigas, brigas, né? É isso que eu vou colher. Uau! Né? Então, assim, o que falta hoje nas pessoas é princípio. É viver os princípios, entender que a nossa vida é regida por princípios e que se a gente aplicar esses princípios na nossa vida, nós vamos ser muito mais bem-sucedidos. Exatamente. Eu gosto muito, quando você falou de princípio, eu lembrei da Dev, porque ela fala muito dos princípios e ela fala muito do princípio. Use o que você tem. Eu gosto. A primeira vez que eu vi a Deb ministrando, e ela falou isso, e isso era muito forte para mim. Na minha casa, minha mãe sempre ensinou isso pra gente, né? De usar o que a gente tem e ser grato por isso. Exatamente. Né? Porque a maioria das vezes a gente fica só focado naquilo que a gente não tem. Né? E ainda fica reclamando porque não tem aquilo. Exatamente. E sendo que quantas coisas você já tem, né? Eu lembro que nessa pregação dela, ela estava com um cinto bem grosso assim, e o cinto ela colocou para trás a fivela. Porque ela queria um cinto, na frente ela queria daquele jeito. Mas ela não tinha nenhum cinto daquele jeito. Então, ela pegou um cinto que ela já tinha, colocou com a fivela para trás e ficou muito lindo, sabe? E aí, eu falei, gente, que forte isso. Eu sou dessas pessoas, assim, de o que eu tenho aqui que eu posso transformar, que eu posso usar para mim, sabe? Tem dia que a gente tá tão corrido. Não sei se na sua casa tem isso, mas tem dia que está tão corrido e você não teve tempo de fazer aquela compra de supermercado que para comprar aquelas coisas gostosas que a gente queria, né? E aí eu olho e falo assim, não tem nada hoje. Aí eu falo, tem sim. Vamos achar alguma coisa aqui que vai dar para fazer uma coisa gostosa. E eu sempre acho, e eu falo assim, meu Deus do céu, é só a gente olhar, né? Com esse olhar de que usar o que eu tenho, ser grata pelo que eu tenho aqui à minha disposição e viver isso. Ela fala também do princípio do também, que eu amo esse princípio, o princípio do também.
fazer sempre mais, além daquilo que as pessoas estão esperando de exatamente. você. Eu lembro que no meu trabalho, onde eu já fui, eu sempre fui dessas pessoas de querer fazer mais um pouquinho, além daquilo que a pessoa está esperando, porque se você fizer isso, não tem como, né? É o plantio que você terminou de falar. É verdade. Né? É o plantio, que se você planta, você vai colher. Você vai colher, exatamente. Independe do que for, né? Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Tem isso também. O que eu estou plantando? Exatamente. Né? O que eu estou plantando? Isso é para nossa reflexão. O que eu estou plantando? Eu estou plantando algo que vai trazer um retorno positivo para mim? Eu estou plantando bênçãos na minha vida? Eu estou plantando, né, gentileza, bondade, amor, alegria, porque aí eu vou colher. Agora, se eu estiver plantando intrigas, fofocas, problemas, murmurações, reclamações, aí eu sempre vou receber mais disso. Né? É muito forte isso. Meu Deus do céu. Morgana, a gente está falando sobre legado, né? Legado. E a Devi é um exemplo muito de legado, que ela uma mulher que impactou toda uma geração, né? Qual é o legado que você assim, está trabalhando para deixar para a sua família, para as gerações, para as pessoas que te conhecem? Conta para nós. Primeiro, que nós temos que investir na família. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Nós temos que lutar com todas as nossas forças para transformar o nosso lar em um lugar de amor e de paz. Isso é fundamental, né? Independente de qualquer coisa. E dentro disso, eu acredito muito no poder da mesa dentro de casa, né? Eu acredito que a mesa, ela cura, ela transforma, né? E que tem mesas que a gente senta e tem mesas que a gente não senta, né? Jesus também teve mesas que ele abençoou e teve mesas que ele derrubou, né? Então, eu acredito que... Por que esse princípio é fundamental? E é isso que eu quero colocar, não só para minha filha, né? Para minha família, mas para todas as mulheres que Deus permitir que eu encontre, que eu converse, que eu conheça, né? Não perder esse princípio, porque ele foi dado por Deus a Moisés quando ele construiu o tabernáculo, né? Uma mesa igual a essa, com 4 pés de madeira, e ele pediu que todos os utensílios colocados sobre a mesa fossem bons, bonitos, né? Por quê? Porque a presença do pão estaria ali, né? O Senhor estaria ali, desde aquele momento até a eternidade. Então, é Ele que constrói, é Ele que edifica a nossa casa, é Ele que constrói o nosso caráter, né? Então, assim, que a mulher busque ser única mesmo, ser o sonho que o Senhor desenhou para ela, contar a história que o Senhor tem para ela, né? Contar para outras mulheres, contar para suas filhas, para os seus filhos, para suas noras, né? E trazer isso. Eu tenho um testemunho que assim marcou muito a minha vida, né? Uma jovem casada, mãe de 2 filhos, e o marido sempre saía do trabalho e ia para o bar beber com os amigos, né? E quando ela fez a mentoria, ela foi muito impactada, porque ela não tinha mesa em casa. Ela tinha uma cozinha americana, que tinha um balcão, e ali os filhos comiam a hora que chegavam, o marido comia a hora que chegava, né? E aí ela começou a arrumar a mesa, todos os dias. Ela arrumava a mesa, acredito que não devia ser coisas luxuosas, né? Mas ela arrumava a mesa muito bonita e ela esperava o marido. Só que ele saía para o bar beber com os amigos e chegava bem mais tarde, né? Só que
todos os dias ela arrumava a mesa, mesmo se ele não mesmo ele chegasse. não chegando, não vindo. E aí, quando ele começou a perceber, ele começou a dizer para os amigos do bar, que ele disse, olha, eu preciso ir embora, porque a minha mulher fez a mesa, senão ela vai ter um trabalho desfeito lá, né? Vai perder tempo. E aí ele começou a ir no horário mais cedo, fazer as refeições à mesa. E depois de um tempo, ela disse que ele não ia mais para o bar. Não era mais tão importante. Então, assim, ele não precisava mais daquele... Ela não falou nada, né? Ela nunca brigou. Claro que ela ficava muito chateada, né? Não vou dizer que isso não trazia tristeza. Mas ela usou a ferramenta que o Senhor fez, porque ela acreditou que a presença do Senhor estava aí. Então, independe do lugar, né? Independe de onde você está. Você não pode perder a presença do Senhor. Você tem que buscar a presença, né? Essa presença que vai transformar a sua casa. Como transformou a minha casa, como transformou o meu relacionamento, né? Porque independente de qualquer coisa, eu busco a presença do Senhor, né? E é isso que vai transformar. Então, o legado que eu quero deixar, tanto para minha filha como para todas as mulheres que eu cruzar, é exatamente isso. Nunca deixe de buscar a presença. Gente, que forte, hein? Que forte, porque aí a gente entende, né, que é nesse lugar, na mesa, que foi uma... Gente, é muito lindo quando a gente entende que foi, assim, uma inspiração. Foi Deus que falou como que era para ser feita, né? Um dos móveis que foi feito por Deus. Ele que deu as medidas, que deu o tamanho, que falou como que era para ser feito. Que coisa linda isso. E uma coisa interessante dessa moça, dessa mulher, é que ela colocava tudo que ela tinha de melhor na mesa para esperar o marido. Uau, gente. E isso é uma coisa que nós precisamos reconhecer. Para os de casa, nós temos que fazer o melhor. Né? Não é para os que vão visitar. Não é para os de fora. Né? Gente, que coisa linda, né? Porque tem muitas mulheres que ficam guardando, né? Essa louça é muito bonita, eu vou guardar para uma ocasião especial, para visita, para o dia que a visita chegar. E as pessoas mais importantes do mundo estão na sua casa ali com você todos os dias. E você está guardando a louça bonita para a visita. Gente, lá em casa a gente não usa... Tudo que a gente tem é ali da nossa, é para nós, entendeu? Verdade. A gente tem muito isso. E é valorizar o outro. Né? Porque você vai trazer dignidade e santidade à sua casa, né? Verdade. Dignidade valorizando, e a santidade, eu sempre digo que é um duelo, né? Entre adoração a Deus e adoração e amor ao próximo, né? Então você precisa fazer isso. Você precisa adorar a Deus, mas você precisa amar quem está do teu lado, amar teu filho, amar sua secretária que te ajuda todos os dias, né? Amar o seu marido. Uau! E você vê que tem pessoas que criticam esse gesto, né? Você já viu? Alguém já te contou que já foi criticado? Tipo assim, nossa, isso é besteira. Para que você vai arrumar a mesa todo dia? Para que colocar, né, esse jogo americano todas as vezes? Isso dá trabalho demais. Você já ouviu essas críticas? Já, muito. Mas nada compensa a presença de Deus na nossa vida. Na nossa mesa, nos nossos relacionamentos, né? Porque é transformador, né? E é real. É real. E é um momento de... É um momento... Eu fui criada assim também. Eu fui criada à mesa, sendo todos os dias ali com meus pais, né? E isso é uma coisa que eu prezo muito na minha casa, justamente por isso, para que meus filhos possam entender que esse é o nosso momento. Eu até falo assim, meu filho, desliga essa televisão, porque às vezes a televisão fica ligada e aí tira a sua atenção, né? E a gente fala, desliga a televisão, vamos conversar agora, esse é nosso momento, né? Então é muito importante isso, muito importante. E a gente entender isso, a gente ver esses testemunhos, é tão lindo. E quanto a gente tem visto o tanto que tem sido negligenciado, né, a mesa, e o quanto é importante. Quando você fala de se 5 refeições forem feitas à mesa,
os jovens, né, os filhos deixam de ir para as drogas, deixam de fazer de fazer alguma coisa errada. Olha, gente, que forte. E aí não é um trabalho, não é uma besteira, não é uma coisa que é insignificante. E se a gente passar a levar essa mensagem para que mais mulheres resgatem isso, né? Gente, é um momento de olho no olho, é um momento de face a face, de face a face, de conversa, de alegria, né? De e não tem compartilhar nada de bom. compartilhar o seu dia, de contar as histórias. Então, assim, e não tem nada de mais importante, de mais conexão do que você estar ali olho no olho com seus filhos, com a sua família, né? Porque é uma demonstração de amor. E quando eu digo que, assim, o meu prazer é cumprir aquilo que está lá em Tito 3, né, que diz que a mulher mais velha ela deve orientar as mais novas a serem prudentes, a serem puras, né, Isso a mesmo. cuidarem de casa, das coisas de casa, né, honrarem seus maridos para que a palavra de Deus não seja difamada, né? E isso é você ser uma mentora, né? É você convidar a outra pessoa para a sua vida, né? Para ela participar de todos os sentidos, para ver, para sentir, para saborear, né? Tudo que você vive, diferente de um professor que ensina, né? Ele ensina, sim, um professor da escola bíblica dominical, que a nossa é dinâmica, né? Do colégio secular, né? Mas você não participa da vida dele. Você não sabe se aquilo que ele ensina é verdadeiramente aquilo que ele pratica, né? A mentoria, não. A mentoria, você convida a pessoa para participar da sua vida, né? Para viver aquilo que transforma, né? E é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa realmente ensinar as pessoas, as mulheres mais jovens, a cumprir isso, porque vale a pena. Porque você fortalece a sua família. E eu costumo dizer que a mulher, né, a família, é o útero da sociedade futura, das gerações que vão viver essa sociedade. Então, assim, nós construímos isso, né? Não, construir não é a palavra certa. Nós Mas é verdade, fecundamos isso, a gente forma isso, né? Você está formando pessoas da geração futura que são a nossa sociedade, né? Que vão concluir isso, né? Que vão prosseguir esse ensinamento, né? Então, assim, vale a pena. Dá trabalho? Pode dar um pouquinho de trabalho, demorar uns 5, 10 minutinhos a mais, mas é tão prazeroso isso que o trabalho não vai significar muito. Ai, é tão bom, né? Sentar uma mesa toda arrumada, toda linda. Gente, que coisa maravilhosa. Gente, é muito forte quando a gente entende isso, que o teto da nossa construção é o piso da próxima geração. Meu Deus, qual o teto que nós estamos construindo, né? E quando você fala que a mulher é esse útero, a mulher, eu lembro muito das palavras da Debbie falando que nós precisamos causar uma revolução silenciosa dentro da nossa casa, né? E é justamente através de pequenas coisas. Exatamente. Né? Não precisa você fazer grande. Muitas vezes a gente quer fazer algo grande, a gente quer impactar a geração. E se a gente começar impactando a minha casa, né, com pequenos atos, montando essa mesa, tendo esse momento especial com a minha família, mostrando tanto que eles são importantes, porque quando você chega a uma mesa que está toda posta, uma mesa linda, posta para você, você se sente importante. Com certeza. E aí, e isso é uma das coisas que mais as crianças, né, os nossos filhos querem. Se sentir importante. Isso é um anseio de todas as pessoas. Todos nós queremos nos sentir importante, né? E essa é uma forma de você mostrar
trazer para sua casa o tanto que eles são, os seus familiares, seus filhos, seu esposo, sua família é importante através de um gesto simples desse, né? A importância, o pertencimento, todos esses sentimentos, né? Que você até falou no início, que o lar é o lugar onde os nossos sentimentos são formados, né? São todos esses sentimentos que nos fazem ser um adulto melhor, bem-sucedido na nossa vida. É a forma como a gente foi criado. E a forma como você trata dentro da sua casa, você também influencia os que vão visitá-lo, os que vão conviver com você, né? A almejar isso também. Essa paz, esse amor que tem na sua casa, automaticamente ele vai querer, não, eu quero na minha também. Isso é verdade. E está influenciando. Exatamente. Influenciando pessoas, mudando gerações, né? Gente, que coisa linda! Que coisa linda. Como que, se você fosse deixar uma mensagem hoje para todas as mulheres, para todas as nossas admiráveis, para todas as pessoas que nos acompanham, qual a mensagem que você deixaria? Nunca desista. Nunca desista da sua família, nunca desista dos relacionamentos. E para que você possa ser bem-sucedida nessa sua conquista, convide Jesus para estar contigo. Ele é o suporte, é Ele que vai conseguir te impulsionar para você ter uma família saudável, uma casa cheia de amor e de paz. Uau! É isso, gente. Que maravilha, hein? A nossa convidada de hoje foi extraordinária. Que alegria conversar com você. Muito, muito, muito grata por compartilhar conosco, né? Todos esses ensinamentos, sua história de vida. Gente, vocês entenderam o quanto é importante, né, a gente cuidar da nossa casa, fazer a mesa, deixar aquela mesa posta linda, mostrar a importância, né, que os nossos filhos, que o nosso cônjuge tem para nós. Isso faz total diferença na vida das pessoas e que a gente possa, a partir de hoje, tomar essa decisão. Qual a decisão que você toma hoje? Porque não adianta você ouvir, ai, nossa, isso é bom, e aí você sair daqui sem nenhuma decisão, sem colocar em prática aquilo que a gente está fazendo. Morgana, eu falo que muito das coisas que eu aprendo aqui, eu saio daqui e já coloco em prática. Muita coisa que eu aprendi aqui com os meus convidados, sabe? Eu saí daqui e falei, gente, eu vou colocar isso em prática, porque isso aqui mudou a vida. Se mudou a vida dele, vai mudar a minha também. Coisa simples, certeza. Não precisa ser uma grande decisão, mas o almoço ou a janta faz algo, né? O jantar, no jantar, a partir de hoje, todo jantar eu vou fazer a mesa, vai ser um momento especial com a minha família, sabe? Eu lembro que a filha do Silvio Santos contou isso uma vez, que todos os dias o pai dela tinha as reuniões que tinha 7h30 às 19h30, ele estava em casa para jantar com eles. A mesa, todos juntos. Ela falou que era uma tipo assim, era algo, uma cerimônia na casa dela, né? Então, até os compromissos que eles tinham que fazer à noite, eles faziam depois disso. Então, é uma decisão. Exatamente. É uma decisão que eu preciso tomar hoje. Qual a decisão que eu tomo para que a minha casa seja esse lugar de paz, de alegria, de bênção, né? Qual é o legado que eu vou deixar? O que eu quero influenciar, qual é o piso que eu estou construindo para os meus filhos, né? Então, eu quero que você tome uma decisão hoje. Não adianta a gente ouvir e, vou continuar do mesmo jeito, não é? É verdade. Toma uma decisão hoje de fazer algo que realmente vai trazer mudança, que vai impactar a sua geração, que vai trazer uma transformação para a sua casa, para a sua família, para aquilo que você deseja. Porque o nosso objetivo aqui é despertar as mulheres admiráveis que todas nós somos. A Bíblia diz lá em Salmo 139
que Deus, ele nos fez de modo especial e admirável. Que as obras das suas mãos são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Então, quando a gente entende que nós já somos admiráveis, que a gente precisa só, né, fazer ajustes, se conhecer, olhar para si, igual você falou, né, que naquele momento da sua vida você precisava, né, de uma transformação. E quando a gente se transforma, a gente passa a ser essa mulher ainda cada vez mais admirável. Que você possa se despertar hoje para viver, para deixar um legado para as próximas gerações, para viver a vida que Deus planejou para você, uma vida de abundância, de bênçãos, de alegria, de paz, né? Uma vida de conquistas, não é isso, Morgana? Uma vida de bênção. Então, sempre usando, né, a etiqueta como o seu referencial de comportamento e que você possa crescer e prosperar em todas as áreas da sua vida. Gente, eu tô muito feliz com esse podcast. Eu quero convidar você para dar um like, para compartilhar esse vídeo com as suas amigas, no grupo da sua família, né? Manda aí para todas as mulheres que você conhece, porque é um tema maravilhoso que vai despertar essa mulher para viver o extraordinário. Que Deus possa te abençoar. Quero te convidar para me seguir nas redes sociais, Esli Barros, seguir o nosso podcast Pod.admiráveis no Instagram. Nós estamos com conteúdos que para você saber o que está acontecendo, conteúdos maravilhosos. Me segue lá. Eu queria que a Morgana falasse o Instagram dela também, para nossas admiráveis seguir você. Ah, tá bom. É Morgana Martins Lar. Morgana Martins Lar. Isso. E 2024 nós estamos aí novamente com a mesa com Morgana Martins. Que linda, eu já quero participar do primeiro. Pois é, você já vai ser convidada. E é isso aí, né? Que a gente faça escolhas inteligentes, né? Que a gente escolha amar, que a gente escolha se dedicar aos nossos familiares, especialmente que a gente escolha buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E depois todas as outras coisas ele acrescenta. Acredite. Uau, gente, é isso. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Eu te agradeço, você que está me seguindo. Eu recebo tanta mensagem de pessoas que estão nos acompanhando. Você que quer chamar, que quer trazer alguém que você acha que é admirável para estar aqui conosco, coloca a sua indicação aqui, né? Coloca aqui embaixo nos comentários, porque eu vou ler o seu comentário e nós vamos estar juntos, continuar juntos nessa temporada. Estamos na nossa 6ª temporada falando sobre legado. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Fica com Deus e eu fui!